A Harpa do Monge, música que invocava a amada morta. Se você gosta de lendas obscuras e investigações sobre histórias que muitos preferiram esquecer, já aproveita para se inscrever no canal Crônicas de Outro Mundo, porque hoje vamos falar sobre algo que teria acontecido no Mosteiro de São Bento, em Olinda, Pernambuco, no começo da década de 1950, quando um monge chamado Frei Valentim teria desafiado os limites entre vida e morte por causa de uma mulher que partiu cedo demais, deixando para trás um amor que talvez nunca tenha aceitado ser enterrado. Seu nome seria Helena, uma jovem que perdeu a vida aos 23 anos em um naufrágio em 1949. E desde então, o monge que fez votos de silêncio e renúncia teria descoberto que o coração é o último a obedecer. Registros antigos e relatos preservados por estudiosos dizem que em abril de 1953 começaram a circular boatos dentro do mosteiro monges. Comentavam sobre passos femininos ecoando na madrugada, velas que acendiam sozinhas e a presença de um perfume adocicado que surgia sempre às 02h17. Alguns afirmavam que via-se o reflexo de um véu passando diante dos espelhos do refeitório, como se uma mulher procurasse algo que perdeu há muito tempo. O que poucos sabiam é que Frei Valentim supostamente descia todas as noites para uma sala subterrânea, onde encontrara um instrumento muito antigo, uma harpa coberta por símbolos que não pareciam pertencer àquele lugar. Dizem que ele tocava escondido, acreditando que as melodias viajariam até onde Helena estivesse, e foi então que as coisas mudaram de intensidade. Testemunhos descrevem que a harpa começou a vibrar sem ser tocada, e o som se distorcia em sussurros que repetiam um único nome. Helena, quem esteve próximo dessa sala, afirmou que o ar ficava pesado e as velas tremiam como se uma presença estivesse se aproximando. Algumas pessoas especulam que a mulher estava tentando atravessar de volta, guiada pela música e pelo amor que jamais se apagou. Algumas cartas encontradas atribuem a Frei Valentim palavras que revelariam um encontro cada vez mais próximo. Ele dizia que sentia mãos geladas segurando as dele, e que Helena estaria mais viva do que morta, pedindo que ele continuasse tocando, implorando para permanecer neste mundo, mesmo que isso tivesse um preço. E os outros monges começaram a notar mudanças no comportamento de Valentim, seu rosto escurecendo, seus olhos afundando, como se alguém estivesse drenando toda a sua vida pouco a pouco. O acontecimento mais inquietante dessa história teria ocorrido em 16 de agosto de 1954, quando o sino tocou sozinho no meio da madrugada e os vitrais do mosteiro se partiram sem vento algum. Ao abrirem a porta da cripta, encontraram a harpa caída com todas as cordas rompidas. E o túmulo simbólico de Helena, que guardava apenas uma fotografia e uma mecha de cabelo, estava rachado em 3 partes, como se algo tivesse forçado para sair por dentro. Frei Valentim não estava lá, não. Havia corpo, não havia pegadas. Algumas pessoas acreditam que ele fugiu, outras que foi arrancado da realidade que conhecemos. Depois do incidente, uma das salas do mosteiro foi trancada. Definitivamente muitos visitantes passam diante dela sem saber o motivo dessa proibição. População antiga de Olinda conta que se alguém encostar o ouvido na porta durante a noite, escutará 3 toques suaves de dedos pedindo para entrar. E há quem garanta que em noites de lua cheia ainda se escuta uma harpa tocando sozinha descendo pelas ladeiras antigas, chamando pelo nome Helena, como se fosse um pedido de reencontro que nunca termina. Alguns afirmam que tudo isso não passa de uma lenda exagerada para assustar peregrinos. Outros dizem que há coisas que não precisamos acreditar para que continuem existindo aquilo que nasce do amor. Talvez nunca aceite realmente morrer. Se essa história te deixou curioso, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Crônicas de Outro Mundo, porque ainda temos muitos mistérios que ninguém sabe ao certo se são reais ou não, e talvez a graça esteja justamente em duvidar muito.
Obrigado por assistir até aqui e cuidado com músicas antigas tocando sozinhas na madrugada. Você nunca sabe quem pode estar ouvindo junto com você.